meus irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Grato a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Sevilha, missionária Creuza, que nos dá a confiança e a liberdade de estarmos aqui para falarmos do amor de Deus através das suas sagradas escrituras. Eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Nós leremos o versículo de número 1 até o versículo de número 7, que foi o texto que o Espírito Santo de Deus direcionou ao nosso pastor como referência para esta campanha. Enquanto você procura o texto, agradeço a Deus pela vida dos pastores, pastor Gessiel, pastor Felisberto, Natan, Marcos, nosso ancião, irmão Natanael, o presbítero irmão Luizinho, obreiros desta casa, homens de Deus, pessoas que buscamos ter referência para aprendermos cada dia mais sobre o Evangelho e as suas Escrituras, para termos como direcionamento para a nossa vida ministerial. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, agora diante do Senhor, pastor, obrigado pela confiança. As pernas estão tremendo, porque existe uma responsabilidade de estar aqui, neste altar, para falar da santa e poderosa palavra do Senhor. Se aquele friozinho na barriga que você sente ou sentia quando pega o microfone para cantar ou louvar, não está sentindo mais, alguma coisa está errada. Então, com muito temor e muita responsabilidade, eu quero aqui transmitir à igreja do Senhor aquilo que Deus colocou ao meu coração através dessa palavra. Por isso, prometo não cansar os irmãos e, por gentileza, empreste para mim alguns minutos da sua atenção para que nós venhamos a entender o que o Espírito Santo de Deus quer de nós esta noite. Versículo de número 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Em outras traduções, escravo. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu vou repetir essa segunda parte do versículo, mais uma vez, para que você frise muito bem isso. O profeta Eliseu pergunta para a mulher: O que é que tu tens em casa? E ela diz: Tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Continuando. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos não poucos, mas muitos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem do Senhor, ao homem de Deus, e disse ele: Vai,
vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. E assim eu peço que a igreja possa se assentar neste momento. Queridos, o texto que nós ora acabamos de ler narra uma situação difícil vivida por uma mulher que após perder o seu marido, que também era um profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, temente ao Senhor, agora ela se encontra em um cenário desesperador, pois o seu marido deixou uma dívida imensa e ela não tem como pagar essa dívida. E agora ela sofre ameaças dos credores, com o risco de perder os seus filhos como escravo, para que a sua dívida fosse pagada através disso. Porém, o profeta Eliseu, um homem cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor, chegaria neste cenário caótico que esta mulher vivia para trazer uma providência divina. Nós temos aqui, irmãos, o seguinte cenário: uma mulher, seus filhos e um profeta. Um cenário desesperador: fome, calamidade, miséria, angústia, preocupação de como que seria o amanhã. Uma mulher aflita por não saber como que sairia dessa situação, desesperada por conta dessa situação e com medo de perder os seus filhos, que neste momento foi a única coisa que lhe restou após a morte do seu marido, e um profeta enviado de Deus para trazer uma providência para aquela casa. Eliseu pergunta para a mulher: o que é que eu posso fazer por você? Diga para mim, o que é que tens em casa? Acredito eu que Eliseu tinha noção do que aquela mulher estava passando. Só que ele precisava, como profeta de Deus, entender o que é que ela queria, para que de alguma forma ele pudesse ajudar. Então, quando ele pergunta para esta mulher: o que eu posso fazer por você e o que é que me tens em casa? Ele não simplesmente faz uma pergunta preocupado ou querendo saber como que estava a sua situação. Ele queria entender qual que era a sua necessidade. Assim é Deus para comigo e para com você. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sonda o íntimo e o profundo dos nossos corações. Às vezes, alguém está sentado do seu lado e não tem noção do que é que você passou durante essa semana, não tem ideia do que é que você sofreu e do que é que você teve que suportar durante essa semana e da forma como você chegou aqui, mas o Espírito Santo que está aqui, Ele conhece. O Espírito Santo que está aqui e que já está falando desde o primeiro louvor até este momento, Ele sabe como você chegou neste lugar. Então eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: não se preocupe se alguém do teu lado não conseguiu notar como você está e aquilo que você precisa. O que importa é que o dono de todas as coisas já te viu aqui nesta noite e Ele está presente para te trazer a resposta daquilo que você precisa e veio buscar no altar do Senhor.
Eliseu não queria saber a situação daquela mulher para sair pelas ruas fazendo fofoca. Eliseu não queria saber da situação daquela mulher para sair por ali espalhando como é que ela estava, ou até mesmo humilhando e difamando ela pela situação que ela estava vivendo. Não, Eliseu precisava entender qual era a sua necessidade para, como profeta de Deus, saber como agir e como ajudar aquela mulher. E aí o que é que acontece? Ela responde a pergunta de Eliseu: eu não tenho nada em casa, apenas uma botija de azeite. Ela estava tão desesperada, pastor, ela estava tão preocupada com a situação que ela estava vivendo, e de que forma que ela iria resolver aquele problema, que ela nem se deu conta de que ela tinha dentro da sua casa a solução para os seus problemas. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão desesperados quando estamos passando por uma situação difícil. Às vezes nós ficamos tão amargurados, com medo, quando estamos passando por algum processo e por alguma dificuldade, que nós não conseguimos enxergar na coisa mais simples que está diante de nós a solução daquilo que nós precisamos. Ela fala para o profeta que ela não tinha nada, senão uma botija de azeite. Algo valiosíssimo naquela época. Algo que tinha um poder dela conseguir um recurso muito grande. Só que era tão pequeno, era tão pouquinho. O que aquilo poderia fazer para resolver o problema dela? O que aquilo tão insignificante poderia fazer para resolver o problema dela e a situação que ela estava vivendo? Era só um pouquinho de azeite. Só que eu entendo, e ela precisava entender, que naquele pouco que ela tinha, o Senhor faria um milagre na vida dela. É naquilo que eu e você damos insignificância que o Senhor vai começar a trabalhar para fazer a providência na sua vida. É naquilo que nós menos imaginamos que podemos conseguir, é que o Senhor vai pegar e vai colocar diante de mim e de você e vai falar: eis aqui a resposta ao milagre, a providência, a bênção, através daquilo que eu e você achamos insignificante. Não despreze o pouco, porque o meu Deus, Ele é Deus de pouco, mas Ele é o Deus que pega o pouco e transforma em muito. Ele é Deus que pega o insignificante e coloca em lugar de destaque. Ele é Deus que pega aquele que ninguém está nada e traz para dentro da igreja e faz um profeta do Senhor. Ele é aquele que pega aquele que todo mundo despreza, aquele que todo mundo não dá valor, aquele que todo mundo joga de lado, escanteio. Não, Ele pega e faz aquilo que eu e você não imaginamos que Ele pode fazer. O meu Deus não trabalha com a nossa ótica. O meu Deus não trabalha com a nossa forma de pensar. Ele vai na contramão daquilo que nós achamos que é. Por mais que nós tenhamos capacidade, e nós muitas das vezes, pastores, queremos resolver com a nossa capacidade. Nós queremos resolver com o nosso intelecto. Nós queremos resolver com a nossa competência. Mas Deus está dizendo: entrega o controle da situação nas minhas mãos, porque eu vou agir em seu favor. Não devemos menosprezar aquilo que temos por ser tão pouco. Pois o nosso Deus, Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o desacreditado e coloca em lugar de honra. Ele abate o soberbo e Ele exalta o humilde. Ele vai na contramão daquilo que a gente pensa. Deus não trabalha com o nosso óbvio. Deus não trabalha com a nossa lógica. Deus usa as coisas loucas para confundir, porque Ele é o Deus de milagre.
Agora o profeta já sabe qual que é a situação dessa mulher. E ele pede para que essa mulher saia por toda a vizinhança e comece a pedir vasos emprestados, e não poucos, mas muitos. Essa mulher, ela indaga o profeta. Quando o profeta dá uma ordem a ela questiona o profeta. Quando o profeta dá esta ordem, ela pergunta alguma coisa para o profeta. O que ela faz, igreja? Agora vocês chegaram num ponto que eu queria falar com vocês. O profeta chega para essa mulher e pede para ela ir para as vizinhanças e começar a pedir vasos emprestados. A mulher não questiona o profeta. Ela se levanta, pega os seus filhos e começa a pedir vasos na vizinhança. O segredo da vitória é você ser obediente à voz de Deus. Quer ver o céu se abrir? Obedeça. Quer ver milagre acontecer? Obedeça. Quer ver resposta de Deus pelas suas petições? Obedeça. Quer ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida? Obedeça. Quer ver a providência de Deus acontecer na sua vida? Obedeça. Só recebe vitória quem obedece, irmãos. Só recebe vitória quem deposita fé no Senhor. Só recebe vitória quem acredita no poder de Deus. Só recebe vitória quem vive uma vida de integridade com o Senhor. Só recebe vitória aquele que a sua vida é testemunho para os que estão lá fora. Só recebe vitória quem entende que é totalmente dependente de Deus. Por isso, está pronto para colocar e entregar o controle dessa situação que você está tentando segurar até agora nas mãos do Senhor? Está pronto para entregar agora nas mãos de Deus essa causa que você tanto está lutando para conseguir um milagre e uma resposta? Está pronto para entregar na mão de Deus esse filho que você tanto quer que venha para os braços do Senhor? Está pronto para entregar nas mãos de Deus? Está pronto para obedecer a voz do Senhor? Uma igreja que obedece à vontade de Deus é uma igreja abençoada. Uma igreja que obedece à voz do Espírito Santo de Deus é uma igreja abençoada. Pode ser templo bonito, mas se não tiver obediência, não tem graça. Pode estar cheio de gente aqui dentro, mas se não for temente a Deus e não obedecer à voz do Espírito Santo, não tem manifestação do Espírito Santo. Pode vir todos os cultos, mas se não obedecer ao pastor e à liderança da igreja, não vai ser honrado, porque Deus não tem compromisso com crente desobediente. Não adianta, irmãos, querer vitória e não ser obediente. Não adianta. Não adianta. Essa mulher, ela entendeu. E ela saiu para pedir vasos emprestados. Agora, ela começa a pedir vasos emprestados para os vizinhos. E ela começa a conseguir esses vasos. Só que o que me chama a atenção, pastor, é que os vasos que ela conseguiu não eram dela. Os vasos que ela conseguiu juntar para receber a providência de Deus não eram dela. Se essa mulher fosse uma mulher que arrumasse confusão na vizinhança, alguém prestaria um vaso para ela? Se essa mulher fosse uma mulher que não conversasse com ninguém, alguém prestaria um vaso para ela? Se essa mulher não tivesse uma postura e uma conduta, alguém emprestaria um vaso para ela?
Se essa mulher tivesse uma vida toda desordenada e a sua casa e o seu lar não fosse exemplo para os de fora, alguém emprestaria um vaso para ela? O problema, irmãos, a questão, igreja, não é o nosso comportamento aqui, é lá fora. A questão não é a forma como você vem até a casa do Senhor, e até adora a Deus bonito, e até canta bonito, e até toca bonito, e até sabe ler um versículo muito bem, e até sabe adorar ao Senhor muito bem. Não, queridos, é lá fora. Como que eu vou conseguir receber algo de Deus se lá fora eu não dou testemunho de crente? Como é que Deus vai me abençoar se lá fora eu sou praticamente parecido com os do mundo? Aí, muitas das vezes, a gente não quer mais vir para a igreja. Porque a gente vem, passa anos e anos e anos pedindo algo para o Senhor, e aquilo não acontece. Só que a gente não parou para fazer uma autoanálise da nossa vida perante Deus. Nós não paramos para fazer uma autoanálise da nossa vida perante Deus. Este momento é agora. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe como você entrou aqui. E eu e você somos privilegiados por algo extraordinário. Graça e misericórdia do Senhor. Então, se eu fosse você, aproveitava essa oportunidade para fazer uma autoanálise. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Se essa mulher não tivesse uma vida que fosse tida como exemplo, ninguém ajudaria. Mas o seu caráter e a sua conduta vai determinar o agir de Deus na sua vida. Após ter juntado os vasos, e ela conseguiu juntar muitos, acredito eu que com todos esses vasos dentro de casa, ela ainda sem entender o que faria, chega o profeta do Senhor e fala: todos os vasos já estão aqui, profeta Eliseu, e agora? O que é que eu faço? Eliseu chega para ela, pede para ela: entra, feche a porta, porque tem coisas que só vão acontecer quando você fecha. Tem coisas que só vão acontecer quando você fechar a porta. Algumas coisas só vão começar a acontecer na sua vida quando você fechar a porta. Então, sabe o que eu posso te dizer aqui nessa noite? Antes de acontecer, não conta nada para ninguém não, só conta para Deus. Antes de dar certo, não fala nada com ninguém não, só fala para Deus. Antes de acontecer, não espalha nada para ninguém não, porque muitos não vão aceitar a sua vitória, muitos não vão ficar contentes com a sua conquista, mas entregue na mão daquele que pode todas as coisas. Feche a porta e comece a viver.
sobrenatural e o milagre de Deus na sua vida. Ela fecha a porta sobre a ordem do profeta. Vai lá, pega o azeite, aquele pouquinho de azeite que você disse que não tinha nada, somente um pouquinho de azeite. Pega aquele pouquinho de azeite, aquele algo insignificante que você não deu nenhum valor. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega aquilo que você não tem mais nenhuma expectativa que pode. Pega ele e começa a virar. Começa a virar. Começa a deitar sobre os outros vasos. Começa a deitar sobre os outros vasos. E cada um deles irão enchendo até transbordar. Não é pela metade não, é até transbordar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para a sua vida não é pelo meio, é até transbordar. O que Deus vai fazer é até transbordar. Mas não esqueça, seja obediente. Deus pega, através da unção do Espírito Santo, e começa a encher cada vaso. Cada vaso. Deus vai enchendo 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 cada vaso. Cada vaso, cada vaso. Deus vai enchendo os vasos. Deus vai enchendo os vasos. Deus vai enchendo os vasos. Se entrou vaso aberto aqui, Deus vai começar a encher vaso. Se tem vaso aberto aqui e está entendendo essa palavra, Deus vai começar a encher os vasos. Essa mulher precisava de uma providência material, mas nessa noite Deus tem algo espiritual para essa igreja. Essa mulher precisava pagar uma dívida, mas nessa noite Deus quer encher os vasos novamente. Essa mulher precisava de uma resposta, mas nessa noite Deus está aqui e quer fazer transbordar o azeite na sua vida. Tem vaso aqui para receber azeite? Tem vaso aqui? Tem vaso aqui, irmãos? Vocês estão entendendo essa palavra? Tem vaso aqui nessa noite? Tem azeite de Deus para ser derramado em nosso meio neste lugar. Tem azeite de Deus para ser derramado aqui neste lugar. Tem azeite de cura aqui nesta noite. Tem azeite de resposta aqui nessa noite. Tem azeite de renovo aqui nessa noite, igreja. Tem azeite de restauração aqui nessa noite. Você, como já foi dito aqui, se entender o que o Espírito Santo diz à sua igreja, não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Não foca no benefício material não, irmãos. Não foca no benefício material não, porque essa mulher precisava de uma providência material, mas Deus tem algo muito maior para você. Por isso buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a presença de Deus primeiro. 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 Todos os vasos foram cheios, até que o último vaso que foi cheio se findou e o azeite parou.
Tem uma graça de Deus aqui nessa noite, irmãos. Tem uma graça de Deus aqui nessa noite, irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para falar com você. Não importa como você chegou aqui neste lugar, existe um azeite de Deus reservado para a sua vida. E isso vai mudar o cenário da sua história. Isso vai mudar o quadro da história que você está vivendo hoje. Por isso, o segredo da vitória é obedecer à voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Essa mulher, ela obedeceu a ordenança do profeta. Ela acreditou que o milagre chegaria porque ele era um profeta de Deus. E muito mais, ela fez como ele ordenou. E o milagre chegou. Todo o azeite que ela arrecadou, ela vendeu. Ela conseguiu pagar a sua dívida e conseguiu ainda viver com tudo que sobrou. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em sua vida, mas é necessário obediência. É necessário obediência. Está disposto a obedecer à voz de Deus? Está disposto a entregar o controle da sua vida para Ele? Está disposto a deixar Ele conduzir as ações por você? Eu sei, é difícil. É difícil. Mas é necessário. Porque nós não somos dono deste corpo. Se o Espírito Santo de Deus falar, hoje é o último dia, acabou. Aqui é tudo dele. Eu sou dele, você é dele, essa igreja é dele. Nós somos dele, nós vamos morar no céu, nós temos uma promessa. Mas enquanto isso não acontece, igreja, para que nós venhamos viver o extraordinário de Deus em nosso meio, vamos caminhar pelo caminho da obediência. E com essa reflexão, eu convido a igreja, com a permissão dos pastores, a se colocar de pé. Feche seus olhos neste momento e eu quero orar com você. Eu não sou de fazer isso não, irmãos. Eu não sou de fazer isso não. Mas o Espírito Santo está me incomodando aqui. Então, se você tiver comunhão com seu irmão do lado, segure na mão dele, por favor. Debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Segure na mão dele, segure na mão dele. Segure na mão dele, porque talvez ele está precisando de um abraço. Talvez ele está precisando somente de um aperto de mão. Então segure na mão dele agora, neste momento. Segure na mão dele neste momento. E se você tiver um pouco mais de reserva de azeite, seja agora alguém que vai derramar azeite na vida do seu irmão do lado. Porque é isso. A igreja do Senhor é isso. A igreja do Senhor é comunhão. A igreja do Senhor é unidade. A igreja do Senhor é um só propósito. Faça isso nesse momento e feche seus olhos, que eu quero orar por você. E nesta oração, comece a clamar ao Senhor. Faça como esta mulher fez com o profeta Eliseu. Comece a falar com ele agora e dizer para ele: o que é que você tem agora? O que é que você tem? Diga para o Senhor o que é que você tem. Diga para ele agora o que é que você tem, porque o Espírito Santo está aqui. Diga para ele. Diga para ele, igreja. Diga para o Espírito Santo. Diga para ele agora o que é que você tem. Porque ele está aqui. Ele está aqui. Comece a dizer para ele agora o que é que você tem, o que é que você trouxe nessa noite.
Diga para Ele nessa noite o que é que você trouxe para Ele nessa noite. Porque tem renovo de Deus para esta casa. Tem renovo de Deus para esta casa. Tem providência de Deus para esta casa. Tem milagre de Deus para esta casa. Tem resposta de Deus para esta casa. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui, Pai. Não se intimide não, irmãos, não se intimide não. Fale com o Espírito Santo agora o que é que você tem. Diga para Ele o que é que você trouxe nessa noite. É Ele mexendo no secreto da gente. Quebrante os seus corações agora diante da presença de Deus. Mas Ele viu e sabe. Quebrante agora os seus corações agora diante da presença do Senhor, para receber o azeite que Ele tem para derramar na minha e na sua vida. O remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, Só quero que cuide de mim. Eita, Que presença é essa? presença que mexe, Confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. tem azeite de Deus aqui nessa noite para ser derramado na sua vida. Tua presença. Vai querer continuar nesse mesmo cenário ou vai querer mudança de vida? Fale com Ele, igreja, fale com Ele, fale com Ele. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração Seja acelerarem. renovado agora pelo Espírito Santo de É Deus. Ele mexendo Se há muito tempo não falava em línguas, fale agora pelo Espírito Santo de Deus. no lugar que ninguém conhece. Seja curado agora pelo Espírito Santo de E Deus. sabe. Seja visitado agora pelo Espírito Santo de Deus, igreja. Vamos voltar a viver o sobrenatural em nosso meio. O remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero. Enche Deus, enche Deus, enche Deus. Enche esse vaso, Deus, enche esse vaso, Deus. Enche esse vaso, Deus. Enche esse vaso, Deus. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Renova o Espírito Santo de Deus. Tem presença de Deus aqui na casa. Tem gente sentindo já a presença de Deus. Tem gente recebendo azeite. Tem gente recebendo azeite. Se você quiser ficar olhando, fique à vontade, mas tem gente recebendo. Tem gente recebendo. Tem gente recebendo. Deus está te visitando hoje. Aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Deus está te visitando Eu hoje. penso mais alto que você. O altar aqui já está recebendo azeite. O altar já está recebendo azeite. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque sou fiel pra realizar. Ele está aqui. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar.
Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui e recebemos essa palavra, Pai. Nós entendemos, ó Pai amado, o que o Senhor quer de nós e da tua igreja, Senhor da glória. E que a tua glória seja manifesta através da nossa obediência. Que a tua glória seja manifesta através da nossa obediência. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai. Nos renova, Deus. Nos fortalece, Pai. Nos transforma, Deus. Nos transforma, Pai. Pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Sentindo a graça dele aqui, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Marta e Maria mandaram o recado, dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu, o seu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro seu. Você está precisando de um socorro nesta noite? Jesus disse pro mensageiro: o profeta já chegou na tua casa. Depois chego lá. Ele já mandou a mensagem para você. Isso, Marta e Maria, vai, simplesmente confia. Traga o seu voto, traga a sua aquilo que você, o seu propósito, que você colocou no seu coração. Traga